Jeremias 42, a partir do 1. Diz assim: Então todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti e peças ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque, como podemos ver, somos poucos que restaram de muitos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo o que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro, na verdade, fiquei sabendo, me falaram há pouco de um homem que era evangélico, com a sua família, numa igreja, e por cargas d'água ele acabou sendo atraído para uma seita. Uma seita que, devido às suas crenças apocalípticas, algumas interpretações um tanto quanto radicais a respeito da volta de Cristo, levou ao extremo alguns entendimentos, e tudo que é levado ao extremo sai do centro e se torna até oposto à intenção do Espírito, que revelou algumas das verdades das quais nós cremos. Essa seita chegou assim ao entendimento que, para ser fiel a Deus, deveria-se, todos que fizessem parte dela, sair da vida comum dos homens e irem se refugiar numa fazenda. E viverem lá nessa fazenda, como um símbolo de terem saído do mundo. E pregando uma santidade do tipo: homens dormiam todos num galpão, mulheres em outro, separaram famílias então. E as pessoas não tinham, e creio que ainda existe, não tem contato nenhum com ninguém, nem as pessoas mais próximas de casa, as quais não fazem parte do grupo. E a mãe desse homem que sumiu assim de repente, talvez por causa de interpretações do tipo: deixa os mortos enterrar os mortos, você vem, me segue, não dá nem tempo de avisar a mãe. Essa mulher ficou orando anos para o filho aparecer. Anos. E aí um dia, depois de muitos anos de oração, o rapaz, na verdade já um homem, aparece. Resolve aparecer na casa da mãe. E a mãe, então, aproveita para dizer a ele: pelo amor de Deus, saia dessa seita. Saia disso. Saia desse negócio.
Volte para a sua igreja. Pegue lá a sua esposa, seus filhos. Vamos continuar servindo a Deus como sempre servimos. Mas ele não ouviu sua mãe. E a última notícia que eu fiquei sabendo é que, além dele ter sido expulso da seita, a seita ficou com a sua esposa, com as suas filhas, e agora ele está na rua, como um mendigo, talvez devido à decepção, enfim. Triste, mas é muito provável, que ele não tenha reconhecido na voz da sua mãe a voz de Deus. Muito provável. Porque, assim, irmãos, a questão não é se Deus fala ou não. Deus fala. A questão é se a gente ouve e se, quando ouve, está disposto a ouvir aquilo que foi dito. Porque nem sempre aquilo que Deus fala é de fato aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Então, a gente não ouve não é porque Deus não fala, mas porque nem sempre aquilo que Ele fala atende, satisfaz as nossas expectativas, daquilo que nós achamos Ele deveria falar. Ele deveria falar, mas não falou. Então, se não falou, ou se falou uma coisa diferente daquilo que eu acho que Ele deveria falar, então não foi Ele. Se Ele não falou aquilo que eu acho que Ele deveria falar por causa disso, por causa daquilo outro, então isso aí foi minha mãe. Então isso aí é aquele doido. Então isso aí é coisa da cabeça do fulano, não é coisa de Deus, porque não está batendo. A mesma coisa acontece aqui com esse povo. Você sabe, creio eu, que nessa época do profeta Jeremias, especialmente agora aqui nesse capítulo de número 42, 43, Judá é um país invadido, destruído e dividido. Talvez uma comparação assim mais próxima hoje dos nossos dias seja a Síria, onde há diversos grupos, todo mundo querendo o poder, e o máximo que eles conseguem fazer é destruir ainda mais o país. É isso que está acontecendo aqui. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cumprindo profecias que não foram ouvidas, escutadas pelo próprio povo de Judá, que inclusive já tinha tido como exemplo Israel, o povo do norte, foi disciplinado com a invasão da Assíria, não aprendeu com a história, não ouviu os profetas. E aí então o rei da Babilônia invade Judá, coloca fogo no palácio, rouba o templo, destrói as casas das pessoas, leva muitos cativos para a Babilônia. Provavelmente na primeira leva foram Daniel, Sadraque, Abidnego. E ele deixa no país só os mais pobres, aqueles que não tinham nada. E a esses mais pobres ele distribui então terras e coloca um rei judeu, mas um rei da confiança dele, um tal de Gedalias, para tomar conta. Quando aqueles que haviam fugido de Israel, porque era iminente a vinda da Babilônia, souberam que tinha um rei agora, Gedalias, eles começam a voltar. E eles começam, inclusive, a colher. A vida
parece que vai recomeçar. Mas tem um grupo ali presente, comandada por um tal de Ismael, que não está interessado se as coisas vão bem ou não, eles são da oposição, entendeu? Então, se eles são da oposição, eles não estão querendo que a coisa vá bem, eles querem que a coisa saia daí. E esse Ismael, então, tem planos de assassinar o Gedalias. Um tal de Joanã, que é chefe também de uma tropa, e que está do lado do Gedalias, ele quer mais é que as coisas caminhem. Tudo bem, seria muito melhor se a gente não estivesse debaixo do jugo da Babilônia, mas fazer o quê? Pelo menos dá para viver. Ele chega no Gedalias, esse Joanã, e fala assim, olha, você está sabendo que esse Ismael aí é enviado para acabar com a tua vida? Então deixa eu dar um jeito nele. Para que a gente ia ter mais desgraça do que já veio aqui? Só que o Gedalias é do tipo assim, diplomata. Ele fala assim, não, isso é coisa da tua cabeça. Isso aí não é verdade. Ismael não vai fazer isso. Aí conta aí o capítulo de número 41. Que um dia esse Ismael vem para comer com o Gedalias. E em determinado momento lá da refeição, esse Ismael, junto com os homens que estão com ele, traiçoeiramente se levantam e assassinam o Gedalias. O Joanã, quando fica sabendo, deve ter pensado, mas eu não avisei. Eu não falei que isso ia acontecer. E agora então, movido por essa certeza que ele sabe, que ele tem uma visão assim da vida correta, que ele sabe interpretar os fatos, e com o medo que agora o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, venha se vingar, volte de novo a atacar Judá e acabe com tudo de vez, porque assassinar o rei que ele colocou, o Joanã raciocina assim, a melhor coisa a fazer é a gente fugir daqui. É a gente ir para o Egito. O Egito é uma nação forte, se nós formos para lá, o rei da Babilônia não vai nos encontrar lá. E aí ele ajunta o povo que ficou e antes, porém, de dar cabo à decisão, fala assim, vamos consultar o Senhor, né? Vamos consultar o... Cadê o Jeremias, hein? Cadê o Jeremias? O Jeremias está aqui. Jeremias, é o seguinte, você está vendo aqui, olha, pouco que restou de nós. Consulta o Senhor por nós, para a gente saber o que faz. E aí o Jeremias fala assim, claro que eu vou consultar. Aliás, eu esperei a vida inteira para vocês falarem isso. E não importa que agora as coisas já tenham descambado tanto, se vocês estão pedindo para eu consultar o Senhor, eu vou consultar. E eu vou falar tudo o que ele me disser, hein? Eu não vou esconder nada. O Jeremias já conhece o Senhor. E o povo diz assim para o Jeremias, pois bem, seja a resposta do Senhor boa ou mal, assim faremos. É onde a gente terminou aqui, versículo de número 6. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos. Depois de 10 dias, chega a palavra do Senhor. O Jeremias reúne de novo o Joanã, o povo que estava com ele, e diz o seguinte, versículo de número 9.
Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a ele a vossa súplica. Se ficardes nesta terra, Judá, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste. Estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis. Não temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Eu vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos deixe habitar na vossa terra. Foi a resposta. Eles pediram para o Jeremias consultar a Deus, se era para ir para o Egito ou não. E a resposta de Deus foi: não, não vão. É para ficar. É para ficar. É aqui que eu vou abençoar vocês. Quando o povo ouve a resposta, versículo de número 2 do capítulo 43. Então Azarias, filho de Rosaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens falaram a Jeremias: estás mentindo. O Senhor nosso Deus não te mandou dizer: não entres no Egito para habitar ali. Então, interessante. Eles pedem para o Jeremias buscar a Deus. O Jeremias busca a Deus. Lhes dá a resposta do Senhor. E quando eles ouvem a resposta, não foi o Senhor que falou. Quais são as lições que a gente aprende aqui a respeito de buscar e ouvir a voz do Senhor? Primeira lição que eu aprendo assim para mim, espero que ajude você também, a respeito de buscar, orar e ouvir a voz de Deus, é a seguinte: é melhor não orar do que orar com um coração falso. Entre orar e não orar, é melhor orar. Mas entre orar com um coração, uma oração falsa, e não orar, é melhor não orar. Porque sabe aquela oração assim, que você faz a Deus, ou pede para os irmãos fazerem, mas no fundo, lá no fundo, você já sabe o que você vai fazer? É aquela oração assim, meio que por desencargo de consciência, porque está tão claro que só pode ser isso, que não é possível que Deus pense outra coisa. Então, dos requisitos para se buscar a Deus, é buscar a Deus, não só com um coração sincero, mas um coração aberto. Um coração aberto. Porque se no fundo, você busca a Deus, você ora, mas no fundo você já sabe o que você vai fazer,
isso não apenas é uma dissimulação, algo detestável a Deus, mas ao mesmo tempo é um engano. Um engano não em relação a Deus, mas um engano em relação a você mesmo. É o que o Jeremias diz aqui no versículo de número 19. O Senhor falou acerca de vós, ó remanescente de Judá, não entreis no Egito, sabei que hoje vos tenho avisado, de que enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor. E por que eles se enganaram a eles mesmos, buscando o Senhor? Porque lá no fundo, eles já tinham decidido o que eles iam fazer antes de buscar o Senhor. Está aí no capítulo de número 41, versículo de número 17. Um capítulo, ou melhor, 2 versículos antes do capítulo 42, quando eles vão buscar Jeremias para consultar o Senhor. Versículo de número 17 diz assim: partiram então e pararam em Jerutimã, perto de Belém, para dali entrar no Egito. Então, eles não foram buscar ao Senhor para tomarem a decisão. Eles foram buscar o Senhor apenas para que o Senhor homologasse a decisão que já estava tomada. Já estava tomada. Então, na hora de você tomar uma decisão, é importante orar? É. É importante buscar a palavra? É. É importante buscar conselho com homens e mulheres de Deus? É. Mas de nada isso vai adiantar se o coração já tiver tomado a sua decisão. Nada. Porque coração que já decidiu o que vai fazer, não ouve mais ninguém, nem Deus. Nem Deus. Nem Deus. Afinal, ele já está cheio dele mesmo. Os ouvidos de um coração decidido se tornam moucos, se tornam surdos. A questão mais não é que Deus fala, mas é que o coração não ouve. A palavra de Deus vem, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não encontra, já não há mais lugar no coração tão cheio das certezas do próprio coração que ele está. Por isso, uma descrição dos homens, estes que respondem a Jeremias, estás mentindo, é que eram homens cheios de si. Homens cheios de si, falaram a Jeremias, versículo de número 2, estás mentindo. Olha, para falar para um profeta de Deus que está mentindo, tem que ter muita certeza. Ou tem que ser, como diz aqui, muito cheio de si. Muito cheio de si. Muito cheio de si. Então ore sim. Busque a palavra. Busque sim. Peça conselhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria.
Mas não esqueça, em nome de Jesus, de examinar o teu próprio coração. E ver se há nele ainda espaço para a resposta de Deus, para a palavra do Senhor, que pode confirmar ou não o que está nele. Ou se lá no fundo, ele já tomou a sua decisão. Para que não recaia sobre mim e você o que está em Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios. O problema não são os lábios. O problema não são os louvores, o problema não são as orações. Mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. A primeira verdade é essa. Para se ouvir a voz de Deus, precisa-se estar com um coração aberto à voz de Deus. Coração que é cheio de muitas certezas, não ouve a Deus. Aliás, não ouve ninguém. Porque o povo costuma dizer assim, olha, na verdade, é melhor, posso te falar uma coisa? Você me ouve? Quando alguém assim falar alguma coisa para você, que a princípio não bate, não confere, com aquilo que você está pensando, não rejeite assim de cara só por rejeitar. Considere. Pese a questão. Avalie. Porque vai que não é Deus falando com você. Então, segunda lição que eu aprendo. Sempre considere a hipótese de você não estar completamente certo. Tem assim um desconfiômetro a respeito de você mesmo. Você sabe que quando eu era assim, criança, eu recebi uma vez uma lição de casa de separar sílabas. E uma palavrinha lá eu fiquei com dúvida. Abacaxi. E aí eu fui perguntar à minha mãe, e a minha mãe respondeu o seguinte, abacaxi? Fácil. Abacaxi. Pronto, é isso. Abacaxi. Minha mãe é professora de português, inclusive. Aí eu peguei lá, como ela colocou, e eu falei assim, que nada. Nada. Não é nada de abacaxi, não é. Abacaxi. Para mim era claro, a gente não fala abacaxi, é abacaxi. E aí você sabe qual foi o resultado, né? Mas por que a gente ficou errado lá, não sei o quê? A professora colocou abacaxi. Mas para mim estava tão claro. Eu estava assim tão certo. Eu tinha certeza que era abacaxi. E sabe por que a gente tem muitas certezas, às vezes, de que a gente sempre está certo? É porque já teve outras ocasiões que a gente estava certo. E aí isso vai criando no coração da gente assim, que a gente sempre está certo. Por exemplo, o caso aqui do Joanã. Quando ele avisou lá o Gedalias, olha, o Ismael quer tirar sua vida.
Passou um tempinho, Ismael tirou a vida do Gedalias. Ele estava ou não estava certo? Estava certo. Ele estava certo. E agora ele começa a raciocinar. O rei da Babilônia vai vir, vai acabar com todo mundo. O melhor é a gente ir para o Egito. Lá no Egito a gente está seguro. Sabe por que ele achava que ele estava certo? Porque tinha lógica. Tinha lógica. E quando um raciocínio nosso tem lógica, para nós é a verdade. Agora, sabe qual era o problema dele? Ele estava construindo a lógica dele em cima de algumas variáveis. E ele estava esquecendo outras. Ele estava construindo a lógica dele no seguinte: o Nabucodonosor colocou o Gedalias como rei. Uma tropa rebelde assassinou o Gedalias. Para o Nabucodonosor, que é babilônio, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Para ele não tem diferença quem é de uma tropa, quem de outra. Ele vai interpretar isso, sabe como o quê? Uma rebelião. E ele vai vir atacar como ele já atacou. Melhor coisa a fazer então é ir para onde? Para o Egito, que é uma potência. Lá a gente vai estar seguro. Me diga, tinha lógica ou não? Tinha. Tinha uma baita de uma lógica. Só que ele estava esquecendo duas outras variáveis. Duas outras. Uma, se vocês fugirem para o Egito, vocês estão confessando culpa. Aí sim o Nabucodonosor vai interpretar que vocês têm culpa no cartório. Aí isso eu não tinha pensado, pois é. E segundo, Deus falando: eu não vou mais enviar o rei da Babilônia contra Judá. Já cumpriu aqui a sentença, a correção já está feita. Eu já estou até triste de tanta correção que vocês levaram. Eu estou enviando agora ele para ser o meu instrumento de correção, sabe para onde? Para o Egito. Então não vão para o Egito. Esse é o nosso problema também. A gente constrói as nossas lógicas em cima de algumas variáveis que a gente percebe. E aí quando nos parece lógico, a gente quer partir para cima com quem não concorda com a gente. Será que você não está vendo a lógica? Mas Deus, Ele considera todas as variáveis. Por isso que eu disse, quando alguém falar alguma coisa com você, não discorde só por discordar. Avalie. Considere. Pese. Vai que é Deus falando com você, ou te mostrando uma outra variável que você ainda não se deu conta. Porque dizem assim, né? Que errar é humano. E persistir no erro é burrice. Mas a Bíblia diz que persistir no erro é obstinação, que é comparado ao pecado da idolatria. Então é melhor você ouvir e ter que uma hora chegar e fazer assim: tá bom, vai. Se não é por aqui, é por onde? Melhor fazer isso do que falar: não, eu já sei onde que é por aqui, e ir no caminho da obstinação e depois ter que pôr a mão na cabeça e dizer assim:
por que eu não ouvi. Lá atrás, não era minha mãe falando comigo. Não era meu irmão falando comigo. Mas eu não ouvi. Terceiro, sabe, irmão, que Deus, Ele não está preocupado, Ele não deseja que muito vá bem na tua vida. Ele deseja que tudo vá bem na tua vida. Tudo. Não é uma área. Um dia eu perguntei para um rapaz que tinha saído de depressão, escuta, como que você venceu a depressão? E ele me respondeu assim, um rapaz cristão. Eu percebi que a vida não é feita de uma coisa só. E não é mesmo. Às vezes a gente ora a Deus pensando no hoje. E Deus nos responde pensando no hoje e lá no futuro, quando você já tiver 60 anos ou mais. Não é? Você ora hoje pensando na sua carreira. E Deus te responde pensando nos seus filhos. Você ora hoje pensando em uma parte. Deus te responde pensando no todo. Porque a vida não é uma parte. A vida é um todo. E o povo sabia disso, porque no versículo de número 6, olha o que eles dizem, quando eles vão consultar o profeta. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos. Para o quê? Para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Eles sabiam. Para que tudo vá bem conosco, precisamos ouvir e obedecer à voz do nosso Deus. Mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, o nosso todo bem depende de duas coisas. Primeiro, Deus falar. Porque você sabe que a gente vive do que Deus fala, né? Você sabia disso? Que a gente vive do que Deus fala? Porque o que adianta ir para o Egito em busca de pão e lá ser morto pelos babilônios? Por isso que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o nosso todo bem depende de uma segunda coisa. Primeiro, de Deus falar. Senão a gente se perde. Segundo, a gente ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir, se submeter. Dar ouvidos. Dar ouvidos. Dar ouvidos. Amém, Senhor. Ok, Senhor. Tá bom, Senhor. Entendi, Senhor. Tudo bem, Senhor. Tudo bem. Só fale o que eu vou fazer. Só fale o que eu não vou fazer. A questão não é fazer. A questão não é fazer. A questão é ouvir. E obedecer. 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 É igual um vô que conta para mim que um dia saiu assim com a neta. E a neta, não sei o que aconteceu com ela, ela saiu assim em carreira, em direção à rua. Sei o que às vezes dá nas crianças, né? Que elas saem assim.
E aí o vô viu que estava vindo um carro, não tinha tempo de fazer nada, só de gritar, fulana, não. E quando ela ouve o não, ela parou imediatamente e o carro passou. Sabe por que a menina está viva? Porque ela aprendeu a ouvir e obedecer. Comigo e com você não é diferente. É por isso que Isaías 55:3, o Senhor diz assim: inclinai os ouvidos a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias de Davi. Por isso, em resumo, seu maior bem, olha a Ana aí. Tá vendo, Ana? Tem que ouvir e obedecer, Ana. Nosso maior bem. Creia nisso. Não está se a gente ganha mal, se a gente ganha bem. O nosso maior bem. Não está se a gente fala 1, 2, 3, 4 línguas ou mal fala a nossa. O nosso maior bem. Não está onde a gente mora. Não está. O nosso maior bem não está sequer se temos uma vida considerada religiosa ou não. Não está. O nosso maior bem está nisso. Se ouvimos ou não ouvimos a voz do Senhor. E se quando ouvimos, aceitamos o que ouvimos. Por isso que é importante aprender uma coisa que o Samuel aprendeu desde pequenininho, assim. Desde pequenininho. Ele aprendeu uma coisa. Ele aprendeu que só existe uma resposta aceitável quando se ouve a voz de Deus. A única resposta aceitável quando se ouve a voz de Deus é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas só ouve a minha voz? Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Assim seja. Que você ouça a voz do Senhor. E que você siga de acordo com aquilo que você ouviu do Senhor. Amém.